Você sabe o que é uma revolução? Bem, galera, para a maioria dos historiadores como Modesto Florenzano ou Hector Bruy, revolução é um dos pouquíssimos conceitos na área das ciências humanas que não deixam controvérsias quanto ao seu real significado, ou seja, é uma das pouquíssimas conceituações das ciências humanas que não deixam espaço para confusões quanto ao seu real significado. Contudo, mesmo assim, o que a gente ainda vê na maioria dos discursos políticos, debates de internet ou debates políticos, é que esse conceito é muito mal utilizado, muitas vezes é deturpado e a maioria das pessoas desconhece o seu verdadeiro significado, o que muitas vezes leva a generalizações, a vulgarizações do termo e muitas vezes, e o mais preocupante, aliás, também levam as pessoas a utilizarem ele de forma errada, em momentos históricos que não podem ser considerados revolucionários. E esse vai ser o tema do vídeo de hoje. Definir o que é o conceito de revolução para os historiadores, para a partir disso a gente discutir juntos aqui no vídeo se a ditadura ou o governo militar iniciado no Brasil a partir de 1964 foi de fato uma revolução ou não. Afinal de contas, esse é um dos principais temas dos debates que acontecem tanto na internet quanto nos meios políticos. Dizer se o governo militar que houve aqui no Brasil e também em outros momentos, e também em outros locais da América Latina na mesma época, foram revoluções ou foram, de fato, ditaduras. E nós vamos chegar a essa conclusão juntos no final do vídeo. E se você que chegou até aqui deseja tanto quanto eu saber se 64 foi um golpe ou uma revolução, fica aqui até o final do vídeo que nós vamos revelar isso no final. E antes de prosseguirmos, por favor, não deixe de deixar o seu like, porque isso fortalece o canal, porque isso valoriza o trabalho que é feito nesse canal. Sem mais delongas, vamos lá, galera! Para começarmos a definir aqui o conceito de revolução, eu vou dizer uma frase que parece simples no começo, mas nós vamos descobrir durante o transcorrer do vídeo que não é tão simples assim. Vamos começar definindo revolução como um processo de profundas transformações nas estruturas sociais, pessoal. Grave essa frase, mudanças profundas nas estruturas sociais. Isso é a conceituação que vai surgir a partir da Revolução Francesa no finalzinho do século XVIII. Mas antes disso, a palavra revolução já tinha outros significados, era usada para outras coisas. Por exemplo, essa palavra surgiu na época do Renascimento, lá no iniciozinho do século XV, quando os renascentistas utilizavam essa palavra para designar as movimentações dos corpos celestes. Ela também foi empregada em alguns momentos durante as revoluções inglesas na Inglaterra. Contudo, o significado atual de revolução, o significado mais amplamente utilizado pelos historiadores e outros pesquisadores das ciências sociais, foi cunhado durante o decorrer da Revolução Francesa, no século XVIII. A partir desse momento ele surgiu, pessoal, para designar uma profunda alteração estrutural, convulsional, principalmente, pessoal, insurreicional. O que eu quero dizer com isso, galera, é que a palavra revolução começou a ser cunhada para definir um momento histórico em que uma sociedade começa a ter as suas bases estruturais completamente transformadas. É como se você realmente pegasse uma estrutura social de uma sociedade e virasse, pessoal, ela de cabeça para baixo, ou seja, toda a sociedade começa a sofrer transformações profundas nas suas estruturas políticas, sociais, econômicas e religiosas. Ou seja, não é apenas um fator aqui e outro ali que mudam, são todos os fatores da sociedade. Isso nos ajuda também, pessoal, a distinguir o conceito de revolução, de revoltas, reformas, levantes, motins, porque esses momentos sociais não mudam as estruturas de uma sociedade. Vejam bem, por exemplo, a revolta da vacina aqui no Brasil. Foi um movimento convulsional, né? Que originou-se em uma situação de insatisfação popular, que buscava mudar algumas coisas, né, como a não obrigatoriedade da vacina obrigatória no Brasil. Contudo, esse movimento não chegou nem perto de mudar todas as bases da estrutura da sociedade brasileira, que continuou a mesma, mesmo depois dessa revolta. Já uma revolução é completamente diferente, ela muda totalmente as bases de uma sociedade. Como temos, por exemplo, o exemplo da Revolução Francesa. A Revolução Francesa
levou a uma completa transformação em todos os aspectos da sociedade. É possível dizer que existia uma sociedade francesa antes da Revolução e uma sociedade francesa depois da Revolução. E, na verdade, ela foi tão ecumênica que ela não se restringiu a alterar apenas as estruturas da sociedade francesa. Ela alterou as estruturas do mundo inteiro. De acordo com o historiador britânico Eric Hobsbawm, o mundo nunca mais foi o mesmo depois do impacto do que ele chamou de dupla revolução, que foi a Revolução Industrial na Inglaterra e a Revolução Francesa na França, né? O que ele chamou de uma Revolução Franco-Britânica. Depois disso, o mundo nunca mais foi o mesmo. Talvez seja até por isso que o historiador Hector Bruy define uma revolução como um fenômeno político, social, de mudança radical na estrutura social de uma sociedade, e principalmente um confronto entre classes. Geralmente, em quase todas as vezes, um confronto entre uma classe que é detentora dos poderes políticos, econômicos, religiosos numa sociedade contra uma classe ou várias classes que não são detentoras desses mesmos direitos ou poderes políticos, sociais, religiosos, econômicos. Vamos dar aqui mais ou menos o exemplo da Revolução Francesa, para ficar mais fácil aqui. Vamos pensar aqui na França, antes da Revolução Francesa, onde a sociedade era estamental, ou seja, não havia possibilidade de mudança social, e aonde você tivesse nascido, no extrato social em que você tivesse nascido, possivelmente seria o extrato onde você iria morrer. Por exemplo, se você tivesse nascido no alto clero e fosse um membro da alta nobreza francesa, você estaria com a vida garantida, você teria amplos direitos políticos, você teria o direito de adentrar os cargos públicos e burocráticos do Estado, você poderia simplesmente ter as suas regalias sustentadas pelo Estado, embora alguns historiadores definam que os gastos estatais com a alta corte francesa não fossem tão altos quanto alguns historiadores dizem, ainda assim você teria direito a essas regalias bancadas pelo Estado, né, na alta corte francesa. Além do mais, você teria o direito de extrair renda da população através de uma espécie de coerção extraeconômica, né? Afinal de contas, os nobres e o alto clero na França tinham o direito de extrair impostos, de cobrar renda em espécie dos camponeses e dos cidadãos e dos moradores das cidades, além de cobrarem serviços feudais deles, embora naquele momento do século XVIII os serviços feudais já estivessem declinando na França. Se você não tivesse nascido no alto clero ou na nobreza, mesmo que você fosse um burguês muito rico, como era o caso de muitos membros da população francesa, ainda assim você não poderia entrar em cargos políticos. Ainda assim, você não poderia participar da tomada de decisão política na França, você não poderia adentrar cargos públicos na França, você não teria nenhum direito político na França, não poderia fazer parte das tomadas de decisões políticas da economia na França. Até acontecia de um burguês ou outro comprar um título nobiliárquico, ou então através de seus dons, que muitas vezes os dons da classe média eram superiores aos dons matemáticos, econômicos dos nobres, conseguir adentrar em um cargo público. Mas depois da reação aristocrática na França, praticamente todos os burgueses ou pessoas da classe média foram expurgados dos cargos públicos da França e os nobres tomaram todos os locais. Tomaram novamente todos os cargos públicos na França, e continuaram sendo os únicos que poderiam participar da vida política, continuaram a ser os únicos que tinham direitos na França. Após a Revolução Francesa, toda aquela hierarquia social da França se inverteu completamente, galera. A partir daquele momento, começou-se a estudar as formas de sufrágio, começou-se a perceber que o poder seria mais útil para a sociedade se ele fosse compartilhado por mais pessoas, e os cargos que dessem acesso ao poder só pudessem ser acessados através do mérito, através dos conhecimentos, dos estudos, e infelizmente também por conta da renda, porque muitas vezes a nova Constituição francesa era aristocrática. Mas o que importa nesse momento é que o conceito de revolução pode ser utilizado na Revolução Francesa, porque realmente transformou-se completamente a sociedade, não só nos aspectos políticos, de que agora os empregos nos cargos estatais estavam abertos ao talento, ao voto, mas também em aspectos econômicos. Afinal de contas, a França, naquele momento, abandonou as políticas econômicas mercantis, o cobertismo, e começou a adotar as políticas econômicas liberais e capitalistas. Não é mesmo? Então foram mudanças
políticas, mudanças econômicas, mas também foram mudanças sociais. A burguesia, um grupo social do chamado terceiro estado, começou a mobilizar-se dentro da hierarquia social. A população começou a perceber que ela também poderia, caso ela se mobilizasse, exigir direitos políticos. Inclusive, uma das coisas mais famosas da Revolução Francesa foram os movimentos dos jacobinos e dos sans-culottes, que tentavam adquirir mais direitos políticos para a parte mais pobre da população, a não ser a burguesia. Também, pessoal, a própria cosmovisão religiosa de sociedade começou-se a transformar-se com a Revolução Francesa. Mais pessoas começaram a questionar a visão de que os direitos aristocráticos eram normais porque existia uma vontade divina para isso. Não que a religião fosse abolida da França, mas a própria visão religiosa de mundo começou-se a obliterar-se algumas pessoas ou a se transformar em outras pessoas. Tanto é que a própria Igreja Católica passou por transformações após a Revolução Francesa. Então foram mudanças não só religiosas, políticas, econômicas, sociais, mas até mesmo mudanças culturais. Afinal de contas, após a Revolução Francesa, começou-se a pensar na instituição da escola pública na França. Começou-se a pensar também em como que a nova sociedade que deveria existir depois do antigo regime deveria ser uma sociedade que deveria garantir direito à liberdade para todas as pessoas, a igualdade jurídica, o direito à educação pública. Afinal de contas, a educação pública, para alguns autores, como Demeval Saviani, é o carro-chefe da ideologia burguesa nas sociedades liberais. Portanto, a educação deveria ser pública. Antes da Revolução Francesa, nem sequer pensava em educação pública, porque isso era uma coisa para que educação e letramento era uma coisa para nobres e para quem pertencia, quem poderia pagar pela educação. Vejam bem como tudo isso é uma mudança completa numa sociedade. A mesma coisa aconteceu na Inglaterra, não é mesmo? Onde a população eliminou uma monarquia absolutista para criar uma monarquia parlamentarista, em que o rei não teria mais todo o poder dividido por mais pessoas, não é mesmo? O sistema econômico mercantil também foi transformado, né? Adotou o sistema do livre comércio, liberalismo, capitalismo, além de que também mudou-se um pouco daquela cosmovisão religiosa, puritana da sociedade, né? John Locke mesmo é um expoente do pensamento iluminista que questionava algumas bases da religião. Ou seja, nas sociedades onde podemos falar que ocorreram revoluções, ocorreram mudanças profundas nas estruturas da sociedade. Ainda de acordo com Hector Bruy, duas características essenciais para uma revolução são a velocidade com que ela acontece e a violência. Geralmente, a revolução é um movimento avassalador que acontece de forma rápida e, principalmente, é um momento violento da história das nações. É por isso que quase sempre os processos revolucionários são traumáticos para as pessoas que vivenciam ele. E quase sempre são processos que não são bem vistos pelas pessoas que vivenciam eles. Muitas pessoas, por exemplo, o filósofo Alexis de Tocqueville, não tinham boas lembranças da Revolução Francesa porque eram pessoas que estavam vivendo aquele momento violento e tinham medo desse momento. Para outro historiador, o Modesto Florenzano, que é um historiador muito famoso, podemos definir dois tipos de revoluções que já aconteceram na história da humanidade: revoluções burguesas e revoluções proletariadas. Para o Modesto Florenzano, as burguesias europeias, francesa, inglesa, belga e muitas outras, não eram, desde sempre, classes revolucionárias. Eram parcelas enriquecidas da população em suas origens do final da Idade Média e início do século XV, e que, mesmo não sendo detentora de amplos direitos políticos como as nobrezas, ainda assim estavam bem arranjadas nas sociedades em que elas estavam. Elas se tornam revolucionárias a partir dos séculos 17 e 18 na Inglaterra e na França. E em muitos momentos, na verdade, nem foram elas que iniciaram ou encabeçaram as revoluções, embora no final elas tenham sido as maiores beneficiadas dos processos revolucionários, né? Eles se referem tanto às revoluções de 1640, 1660 na Inglaterra, né, que são as revoluções puritana e gloriosa, a Revolução Industrial de 1760, Revolução Francesa de 1789. Muitas vezes foram revoluções que não foram encaminhadas pelas classes burguesas, mas que terminaram beneficiando principalmente as classes burguesas, que foram as que agariaram melhores posições sociais, econômicas, políticas, maior prestígio social.
Tanto Florenzano como Bruy consideram que as revoluções são um movimento de classe, e para tal é preciso que existam embates entre classes que deem origem a essas transformações. Vamos pegar aqui, por exemplo, o filósofo Karl Marx. A visão dele de história é mais etapista, né? Para ele, as revoluções elas acontecem quando uma classe domina a outra. Porém, para ele, as revoluções, quando vão acontecer em vários outros países, elas têm que seguir praticamente uma espécie de etapas históricas. Para ele, primeiro sempre acontecerão revoluções burguesas, que derrubarão as aristocracias dos países, e depois virão revoluções proletariadas, que nascem como necessárias consequências das revoluções burguesas e que estarão estruturalmente destinadas a derrubarem elas. É a definição do Marx. Não vamos entrar aqui em detalhes se essa visão etapista de história está correta ou não. Apenas quis trazer a contribuição de um quarto cientista para esta videoaula. Aqui no Brasil, o cientista social Florestan Fernandes também usa o conceito de contra-revolução para se referir aos movimentos que geralmente as elites hegemônicas de uma determinada nação fazem para impedir os movimentos revolucionários. Ou seja, as elites que não querem uma transformação da estrutura social, porque estão confortáveis na atual estrutura social, costumam impedir ou tentar impedir que as revoluções aconteçam, destruindo ou amedrontando ou prendendo os grupos sociais que querem fazer revolução. É a chamada contra-revolução. Agora vamos adentrar na questão da história recente do Brasil. 1964, foi uma revolução ou foi um golpe? O que vocês acham que foi, galera? Antes de entrarmos nessa parte, por favor, não se esqueça de deixar o seu like, porque cada vídeo desse demanda um trabalho grande de pesquisa, edição de vídeo, roteirização e publicação. Então, para que o trabalho desse canal seja valorizado, por favor, não se esqueça de deixar o seu like, se for possível, se inscreva. Vamos lá, galera. De forma consensual, para a grande maioria dos historiadores brasileiros e do mundo, pessoal, 1964 no Brasil não pode, de forma nenhuma, ser considerado uma revolução, e sim um golpe. Por quê, galera? Existia uma estrutura social no Brasil, não é mesmo? E os militares estavam temerosos de que acontecesse possivelmente uma revolução socialista ou comunista no Brasil. Existia por parte dos setores militares, das classes médias e das altas burguesias no Brasil um temor ou um medo de que as reformas que o João Goulart, atual presidente do Brasil, queria fazer fossem reformas que supostamente levariam o Brasil a se alinhar ao socialismo e ao comunismo, transformando assim as estruturas sociais do Brasil. Então o que os militares, com o apoio da classe média brasileira e de capital estrangeiro, fizeram? Fizeram um movimento para impedir que uma revolução socialista acontecesse no Brasil, e essa revolução socialista, sim, por sua vez, transformasse as bases de uma sociedade. Então, pessoal, o movimento dos militares no Brasil foi basicamente um movimento para conservar uma ordem social que já existia e que era confortável para os grupos sociais que não queriam que ela mudasse, como é o caso dos banqueiros, financistas, altos empresários brasileiros, alguns setores da classe média e dos grupos militares. Não estou aqui dizendo que o João Goulart, vulgo Jango, queria fazer uma reforma socialista ou comunista no Brasil. O que eu estou dizendo é que os militares, a classe média, alguns setores da igreja e a alta burguesia interpretaram as reformas que o Jango queria colocar no Brasil como possíveis transformações ou revoluções socialistas. Inclusive, por parte dos historiadores, não existem evidências suficientes que apontem que o Jango queria uma transformação socialista. Pelo contrário, ele definitivamente não queria. Contudo, o que eu estou dizendo é que esses setores da sociedade brasileira interpretaram as reformas do Jango como uma reforma socialista. Nesse sentido, o que eles queriam fazer foi uma reação a uma mudança das estruturas. Tanto é que depois que os militares tomaram o controle do poder no Brasil, o que eles fizeram foi manter as estruturas sociais que já existiam no Brasil. Eles manteram, eles não tocaram nas estruturas, nas estruturas religiosas do país, eles não
tocaram em absolutamente nada das estruturas econômicas do país. Eles não eles não questionaram a questão da propriedade privada, da acumulação de capital, do sistema republicano, absolutamente nada. Eles não tocaram em absolutamente nada de questões sociais brasileiras. Basicamente, a tomada de poder dos militares foi uma reação a um medo de uma transformação social. Eles não provocaram uma transformação social. Eles não mudaram as bases da sociedade brasileira. Eles não tocaram nas estruturas sociais do Brasil. Eles não mudaram nosso sistema econômico para o capitalismo. Não tocaram nas bases religiosas. Não tocaram nas bases culturais da sociedade. Pelo contrário, o movimento teve o objetivo de impedir transformações nessas estruturas sociais que eram confortáveis para aqueles que detinham o poder nelas. Então, não foi uma revolução, foi um golpe. Afinal de contas, ocorreu de forma ilegal, foi uma derrubada de poder que ocorreu de forma ilegal, fora dos parâmetros judiciais e de forma violenta, não é mesmo? Aí você pode falar, tá, professor, se não foi uma revolução, então podemos dizer então que foi uma contra-revolução, como dizia o Florestan Fernandes? Também não, galera. A ditadura militar no Brasil também não pode ser chamada de contra-revolução. E por quê? Para pensadores como Clóvis de Rossi, os levantes militares do Brasil, no Uruguai, na Argentina, são falsos movimentos contra-revolucionários. Por quê? Porque são movimentos de extrema-direita que se descreviam como contra-revolucionários porque, de acordo com a concepção filosófica deles, eles estavam impedindo uma tomada de poder socialista no Brasil. Então, para esses militares, eles se viam como contra-revolucionários. Contudo, se os historiadores dizem que não há evidências suficientes para dizer que existiam revoluções socialistas nesses países onde houveram golpes militares, então não foram contra-revoluções, foram falsas contra-revoluções. E, na verdade, esses golpes militares foram golpes contra a democracia, né? Eles dilapidaram as democracias dos países onde eles aconteceram. E para finalizar, galera, para o Florestan Fernandes, revolução é um conceito que deixa poucas dúvidas quanto ao real significado do seu termo. Então, dessa maneira, usar o termo revolução para descrever golpes militares, ditaduras ou todos os outros movimentos que não podem ser conceituados como revoluções ou que não seguem as características de uma revolução, como mudanças profundas nas estruturas de uma sociedade, na verdade é uma forma de escamotear a realidade histórica. É uma forma equivocada de usar o termo revolução. E muitas vezes essas pessoas utilizam a palavra revolução de maneira equivocada, de forma consciente, através de um movimento ideológico, de tentar justificar os golpes militares que aconteceram, por exemplo, aqui na América Latina. Enfim, galera, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Eu tenho só mais alguns recadinhos para dar para vocês. Primeiramente, se você gostou do vídeo, por favor, não esquece de deixar o seu like. Segundo, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Semanalmente eu me esforço para lançar vídeos de história, filosofia e economia, para auxiliar não só você que está estudando para o Enem, vestibular, mas também você que gosta de história e gosta de aprender coisas novas todos os dias. E também, pessoal, o outro recado aqui já é para quem segue o canal há algum tempo, né? Eu estive, né, ausente do canal por alguns dias, por conta de alguns problemas, algumas questões da faculdade que eu deveria resolver que acabaram impedindo que eu gravasse alguns vídeos aqui para o canal. Mas eu quero dizer que eu estou voltando a produzir vídeos em série aqui no canal. Eu já estou com algumas videoaulas sobre a história do Brasil que eu já estou para publicar naquela playlist que eu estou fazendo aqui no canal sobre a história da Primeira República Brasileira. Eu estou com mais vídeos sobre a questão do liberalismo econômico para publicar também. Então é isso, galera. Quem não se inscreveu, por favor, inscreva-se, que semanalmente está saindo vídeos novos aqui no canal. Agradeço a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. Espero que vocês tenham gostado. E caso você tenha uma sugestão de vídeo, coloca aqui nos comentários, ou então me siga no meu Instagram, página Ensino de História, ou então Eduardo Alvarenga 1, que lá eu também estou aceitando sugestões pelo direct ou pelos comentários. Até a próxima e valeu!